Cleck gravando. Paz de Deus seja com todos. Pesquisando no Google escapismo e arrebatamento, eu encontrei um artigo bastante interessante que fala o escapismo dos crentes e a atitude dos personagens bíblicos. Daí quem quiser ler esse artigo, né, eu vou deixar o link na descrição, né? Ou é só pesquisar esses termos no Google, né? E eu queria dizer que o arrebatamento, sabe, ele sempre, como diz também no artigo ali, ele sempre buscou assim a ideia do arrebatamento, que os cristãos fossem livrados desse mundo que está prestes a ser destruído, né? Só que a gente já sabe que não vai ter o arrebatamento, que o arrebatamento é uma teoria que não existe na realidade, né? Que Jesus volta em glória só no final do milênio, né? E o milênio, a gente nem sabe se o milênio vai ser mais ainda espiritual do que físico, né? E tá na hora, sabe, dos cristãos acordarem, sabe, para essa dura realidade, né? Que não vai haver esse escapismo do arrebatamento, né? E não vai ter arrebatamento, né? Por uma série de questões, né? Como que estuda o preterismo, que aquelas evidências, que aquela geração que não passaria, que Jesus se referia a esta geração, né? De Mateus 24, é aquela geração de 40 anos, inclusive, né? Que não tem nada a ver com a geração de Israel de 48, né? Que até está caducando em 14 de maio, né? Mas eu não vou entrar em mais detalhes, porque eu já disse sobre isso em outros vídeos, né? Então a gente tem que acordar para essa realidade que não vai ter arrebatamento, né? E daí buscar aqui em Deus um consolo para que Ele talvez, sabe, alivie um pouco, né, o nosso sofrimento. E se não aliviar um pouco do nosso sofrimento, que é muito grande já, porque a gente descobriu até que não vai ter arrebatamento, que a gente sempre sonhou, sempre foi uma válvula de escape para nós. Como se não bastasse agora mais o sofrimento, né? Como se não fosse suficiente, né? A gente então tem a oportunidade agora real de acontecer para nós, como os apóstolos diziam que eles queriam ser participantes das dores de Cristo, né? Então a gente vai ter essa oportunidade, sabe, de ser participante das dores de Cristo, né? Claro que isso é um pouco assim, bastante radical, digamos assim, né? Mas é uma experiência que a gente não tem como evitar. Aí a palavra é certa, não tem como se evitar. E a gente tem que encarar essa realidade dura e cruel, né? Mas a gente tem que estar com essa realidade imposta na nossa mente. De ter a oportunidade de ser participante da cruz de Cristo. Como diziam os apóstolos, e todos eles foram crucificados, todos eles tiveram a vida de martírio e todos sofreram. Então a gente está nesta participação, né? E aí a gente está esperando também esse milênio, né, de como é que ele vai ser, né? Eu espero que, se Deus quiser,
ele seja um milênio agradável, assim, que a gente não tem que sofrer demais, digamos assim. Seja um milênio que realmente seja um sétimo dia de descanso, assim. E não só mais espiritual, mas também físico, né? Mas se não for também, se for só espiritual e não muito físico, a gente tem que aceitar, né? Que essa vida é um tipo, uma espécie de purgatório, né? Uma espécie de limbo, né? Onde a gente tá aí, sabe, pra de alguma forma, assim, constantemente tendo que buscar a Deus, né, para Ele nos consolar um pouco, né? Por causa que as dores, assim, são muito grandes. Sabe? E não é uma coisa assim, a pregação do Evangelho, assim, no sentido que sempre se as pessoas estão buscando a Deus, sentido assim de achar que vai ter um grande escape, né, da vida delas, do sofrimento, sendo que Deus geralmente às vezes não vai poupar elas do sofrimento, né, que faz parte da vida cristã sofrer, né, que é bastante triste, né? E desanimador, né? Por isso uma igreja que fala as verdades duras da Bíblia, né? Não tem pouca gente, né? Pouquíssima gente. E igrejas que estão falando aí que vai ter o escapismo do arrebatamento aí estão cheias, né? Mas o povo está acordando, pelo menos aquele povo que estuda, que é menos de 1%, bem menos de 1%, digamos até. Pelo menos esse povo que estuda realmente a fundo, que conhece o preterismo, que conhece o pós-milenismo, que eu creio que seja na ordem, assim, na melhores hipóteses, umas 10 mil pessoas no Brasil, né? Pelo menos essas aí estão acordando para a realidade, né? Que não vai ter arrebatamento, né? Enquanto as outras aí vão ficar durante toda a vida aí sem saber o que está acontecendo, né? O que aconteceu para não haver arrebatamento, né? Isso que é o duro, né? Mas pelo menos então tem uma meia dúzia que acordou para essa dura realidade e vai estar todo dia, sabe? Clamando, sabe? Por um pouco mais de alívio, né? Das dores que inevitavelmente o cristão tem para absorver, né? Que nem uma vez eu lembro de um canal, né, que postou frase assim, arrebatamento ou morte, né? E agora quem acordou para a realidade que não vai ter arrebatamento sabe que vai haver morte, né? Isto não é qualquer um também que consegue aceitar essa dura realidade, né? Essa carga pesada, né? Que vai falecer, que não vai ter arrebatamento, sabe? Essa carga realmente pesadíssima que muitos, sabe, não vão, acho que nem aguentar saber isso aí, mas enfim, né? A gente, né, não teve participação de escolha nisso, né? A gente não.
pôde escolher, né, se o arrebatamento acontecesse 1000 anos antes, 1007 anos antes, digamos assim, ou 1000 anos depois, né, como vai ser, né. Então a gente tem que estar a par dessa dura realidade e tentar buscar na oração e nas súplicas um consolo para continuar caminhando, porque o ânimo que a pessoa pode tirar de agora em diante é praticamente zero, né? Praticamente zero, né? Mas ela tem que ter bons olhos, é olhar para as coisas boas que Deus deu, que Deus ainda está dando, né? Isto é um pouco complicado, né? Um pouco complicado, né? De ter esses bons olhos. Mas enfim, né? Então tá, fique com Deus. Eu não sei se eu vou continuar postando mais muitos vídeos sobre o assunto. Que assim, a realidade cruel é muito desanimadora, sabe? Mas eu indico o canal da Hora do Macabeus, que é um canal bastante interessante, tem várias horas e horas de conteúdo, né? Falando sobre o preterismo, né? E aí ele entra em maiores detalhes que eu gosto de olhar, dá bastante ânimo olhar assim, né? Porque o ânimo dele é falar a verdade, né? Falar a verdade mesmo que seja difícil, né? E ele não olha para a realidade difícil, ele só olha, vamos dizer, para a realidade mesmo, né? Ele não olha, vamos dizer, o lado difícil dela, né? Que é esse lado que eu tenho falado, né? Que é o lado das pessoas que toda a vida acreditavam no escapismo do arrebatamento, que não iam ver a morte, e agora acordaram para essa realidade, né? Isto que é o que mata, sabe, o cara em todos os sentidos, né? Fisicamente, emocionalmente, né? Mas a gente agora tem que agradecer, então, né? Para cada alívio, para cada hora de alívio, para cada minuto de alívio que Deus vai dar, então, nesse martírio que a gente vai ter até o final das nossas vidas, né? Que a gente sabe como é difícil, em primeiro lugar, e como é gratificante receber alguma graça de Deus que alivia um pouco o nosso sofrimento, mesmo que seja questão de algumas horas, de alguns minutos, ou questão de um pouco de um copo de água numa tarde quente, né? Então fique com Deus e eu desejo que todos encontrem, vamos dizer, esse pouco de copo de água que vai dar um alívio numa tarde quente, que é uma recompensa, uma graça de Deus muito importante e que nos dá sempre um ânimo, né? E que a gente tem que estar muito satisfeito em receber, principalmente agora que a gente sabe que nem arrebatamento vai ter e que dá às vezes vontade assim de quebrar no mínimo uma cadeira, né?
Muitas vezes, né? Mas enfim, fiquem com Deus. Amém.